Meu caro aluno do EJA Fase 1 e Fase 2, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula de Ciências da Natureza. Na nossa última aula, nós aprendemos a respeito dos biomas brasileiros, de toda a biodiversidade que esses biomas apresentam, certo? E nessa nossa aula, nós vamos aprender um conteúdo, um assunto que está diretamente relacionado com esses biomas, com esses ecossistemas, com essa biodiversidade, tá bem? A gente vai aprender sobre a sustentabilidade. E ao final da nossa aula, nós seremos capazes de compreender a importância da conservação ambiental e da preservação da biodiversidade. E nós seremos capazes também de identificar a produção de lixo como um grande problema que ameaça a vida na Terra, que atrai animais que transmitem doenças, poluem o solo, a água e o ar. A gente vai ver todas as problemáticas associadas, tá certo? Com o problema de produção do lixo associada com a questão da sustentabilidade. Portanto, esse é um conteúdo bastante amplo e muito importante nós entendermos para nos conscientizarmos e podermos então conscientizar as pessoas da nossa sociedade, as pessoas que estão no nosso entorno a respeito da importância de termos de fato um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que respeite o meio ambiente, tá bem? Portanto, ao longo da nossa aula a gente vai estar transitando sobre vários conceitos importantíssimos a respeito desse conteúdo. E o que viria a significar a palavra sustentabilidade? Né? O próprio nome sugere, né? Sustentabilidade vem da palavra sustentação, ou seja, o conceito de sustentabilidade tem a sua origem associada com o termo desenvolvimento sustentável, né? Que é definido como aquele que atenda às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de terem de atenderem às suas próprias necessidades. Portanto, essa sustentabilidade vem de encontro a isso, tá certo? A nós utilizarmos os recursos naturais, os recursos que o ambiente nos fornece, tá certo? Sem comprometer a capacidade do meio ambiente de continuar produzindo meios para que as futuras gerações continuem a se desenvolver de forma equilibrada, tá certo? De forma sustentável. Portanto, esse é o principal conceito da sustentabilidade e ao qual ela está atrelada, se apoia, ao qual ela está sustentada, tá bem? A palavra sustentável, ela deriva do latim, que vem de sustentare e significa sustentar, apoiar, cuidar. Como a gente consegue ver aí na imagem, a gente vê que tem dois braços aí, né, duas mãos segurando uma cidade, né? Portanto, esse é o desenvolvimento sustentável ao qual a sustentabilidade ela está apoiada, né? É o fato de nós nos desenvolvermos enquanto sociedade, só que sempre respeitando o nosso meio ambiente, né? Através da preservação, através do cuidado, através da conservação do nosso meio ambiente, né? Além disso, essa questão da sustentabilidade, ela pode ser aplicada desde uma comunidade até um planeta, até o planeta como um todo. Portanto, essa questão da sustentabilidade, ela pode estar associada a uma ação individual, como também a ação de uma comunidade e a ação do planeta como um todo, tá bem? Existe o que nós chamamos de tripé da sustentabilidade. Esse tripé da sustentabilidade ele está associado com três áreas. A área ambiental, a área social e a área econômica, tá certo? E são áreas, são campos que devem estar em sintonia com uma engrenagem de fato, tá certo?
Se um não está em sintonia com o outro, essa engrenagem, obrigatoriamente, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue, e a gente, obrigatoriamente, não vai conseguir ter aquela sustentabilidade que a gente tanto almeja. A gente não vai conseguir ter aquele desenvolvimento sustentável, a gente não vai conseguir estar preservando o nosso meio ambiente. Portanto, a questão social, ela é muito importante, a questão ambiental também é de suma importância, assim como também a questão econômica, tá certo? Porque se a gente vai se desenvolver do ponto de vista econômico, a gente também tem que estar com um olhar ambiental e a gente tem que ter também uma visão do social. Portanto, essas três áreas, elas estão interrelacionadas, elas precisam de fato estarem integradas para que a sustentabilidade ela ocorra, tá certo? Para que ela, de fato, ela se sustente, para que a gente tenha um meio onde, de fato, a gente possa dizer que nós temos um desenvolvimento sustentável. Esse tripé da sustentabilidade, o social, ele sugere a igualdade entre os indivíduos, né? Baseado na nossa população. Portanto, se a gente não tem a igualdade de condições entre os indivíduos da nossa sociedade, obviamente esse campo social ele não está sendo adequadamente privilegiado, tá certo? Nós temos a área ambiental, essa área ambiental obviamente vai estar abrangindo todas as questões de preservação, de conservação do nosso meio ambiente, tá certo? E nós temos também o campo econômico dentro desse tripé da sustentabilidade. Nesse campo econômico, né, é justamente aquela capacidade de produzirmos, né, e de distribuirmos a riqueza, a renda, tudo aquilo que é produzido pelo homem, buscando justamente a justa distribuição, uma distribuição de forma igualitária. Portanto, a gente nunca vai conseguir ter um desenvolvimento sustentável se a gente não privilegiar, não tiver um olhar atento para esses três campos, o campo ambiental, o campo econômico e o campo social, que constitui-se de fato no tripé daquilo que nós chamamos de sustentabilidade. E dentro desses exemplos de sustentabilidade, nós temos ações que vão desde ações individuais até ações globais. O que seria uma ação individual? Uma ação individual, gente, é aquela ação onde, por exemplo, aquela economia de água que a gente tem quando a gente vai lá escovar os dentes, quando a gente vai tomar banho, tá certo? Essa, de fato, seria uma ação individual de sustentabilidade. Você está tendo um olhar atento para um recurso natural tão importante para a nossa vida que é a água. Portanto, é uma ação de sustentabilidade individual. Muitas vezes a gente pensa que essas ações individuais elas não impactam tanto de forma geral na sustentabilidade do nosso planeta. Mas sim, impactam de fato. E existe até um ditado que todos vocês devem saber, que o pessoal fala assim, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas lembrem-se que todo verão começa com uma andorinha. Portanto, é uma ação individual sua, é o seu cuidado lá, quando está escovando o dente, quando vai tomar banho para fechar a torneira, tendo cuidado com esse recurso hídrico, com esse recurso tão importante que é a água, que vai ter lá na ponta da linha um impacto enorme, tá certo? Porque essas ações elas vão se multiplicando. Tem as ações, essa ação ela também pode ser uma ação comunitária, tá certo? Essa ação comunitária já é uma ação que é gerada em conjunto. Obviamente, às vezes, muitas vezes essas ações comunitárias elas são inspiradas por uma ação individual. Você dando o exemplo de sustentabilidade, você acaba contagiando as pessoas que estão no seu entorno. Então, muitas vezes, surgem ideias e determinadas comunidades desenvolvem práticas sustentáveis porque tiveram um norte, tiveram um exemplo, não é isso? Como, por exemplo, a gente pode ver aqui, uma comunidade lá no Vale Encantado, no estado do Rio de Janeiro, onde os moradores eles buscaram investimentos, eles correram atrás, eles foram em busca de investimentos com colaboradores para melhoria do lugar onde eles vivem, né? E eles foram lá e implantaram um sistema de esgoto e também de painéis solares e uma horta comunitária. Então observem, né, que através dessa busca, né, desses parceiros, desses colaboradores,
essa comunidade, ela constitui-se em um exemplo para inúmeras outras comunidades, né? Muitas vezes são situações que o poder público, né, deveria estar suprindo, mas muitas vezes a gente sabe que, infelizmente, o nosso país ainda é um país muito desigual e determinadas regiões do nosso país não têm um saneamento básico adequado. Então, se a gente não buscar, se a gente não unir-se enquanto comunidade, enquanto sociedade, na busca dessas melhorias, né, inevitavelmente nossa sociedade ela vai sofrer. Então observem que uma ação comunitária tão simples promoveu tantos benefícios para essa comunidade lá do Rio de Janeiro. E uma outra ação também que pode ser promovida, né, dentro desses exemplos de sustentabilidade são as ações globais. Essas ações são ações maiores, né, são ações macros, né, que envolvem principalmente as ações relacionadas com a preservação da biodiversidade, com a preservação dos ecossistemas, né? Com a diminuição do consumo de energia, né? Com aquele olhar para um desenvolvimento tecnológico que possibilite esse desenvolvimento dessas fontes energéticas renováveis, né? Como a energia eólica, né? que é gerada através dos ventos, como a energia solar, que é gerada através daquelas placas que captam energia solar. Portanto, essas ações globais, né, elas impactam de fato justamente na conservação e na preservação dos ecossistemas, né, gerando, obviamente, um melhor equilíbrio ambiental do nosso planeta. Tá bem? Portanto, todos esses daí foram exemplos de sustentabilidade que vão, obviamente, desde ações individuais até ações mais amplas, né, ações globais. A sustentabilidade ela está diretamente relacionada, gente, com a questão do lixo, tá certo? A produção de lixo, o ser humano ele produz muito lixo diariamente. Então, esse lixo, essa questão de produção de lixo e esse descarte adequado do lixo é fundamental para que a gente possa ter, de fato, uma sustentabilidade ambiental. E existem alguns danos que o descarte inadequado desse lixo pode promover, tá certo? Entre os principais danos que esse lixo ele pode provocar ao meio ambiente, podemos citar, por exemplo, a contaminação do solo, né? Ou seja lá através do descarte inadequado de matéria orgânica, daqueles restos de alimentos, tá certo? Que acabam se decompondo lá no meio ambiente e vão lá contaminar, tá certo? Porque aqueles materiais que a gente descarta, de repente alguns líquidos que a gente não deveria descartar de forma assim direta na natureza, acabam promovendo a contaminação, tá certo? Daquele solo e gerando doenças de fato, podem provocar inúmeras doenças. A contaminação também associada à contaminação do lençol freático, né? Como a gente sabe, quando chove, né? Aquela água acaba infiltrando lá no solo e indo lá compor aqueles nossos lençóis freáticos, e a contaminação do solo através do lixo pode então contaminar todo esse lençol freático e gerar danos à saúde dos seres humanos, tá bem? Portanto, observem como essa questão do descarte do lixo é extremamente importante para que a gente tenha de fato uma sustentabilidade ambiental adequada, tá bem? Outra questão extremamente importante é que esse lixo, né, ele vai estar produzindo gases tóxicos, tá certo? E mal cheirosos. Quem é que nunca já sentiu o odor de um lixo que é descartado de maneira inadequada e que está lá em decomposição? Aquele odor é justamente os gases que aqueles materiais eles estão em decomposição, eles estão liberando para o nosso ambiente, para a nossa atmosfera. Não é isso? Então esses gases eles podem provocar, por exemplo, focos de incêndio, né? E esses focos de incêndio acabam soltando toda aquela fumaça tóxica que vai comprometer a qualidade do ar que nós respiramos. Então percebam como um descarte inadequado do lixo pode provocar prejuízos e danos nas mais variadas áreas, nos mais variados setores da nossa vida, tá bem? E além disso, um outro problema muito comum associado com o descarte inadequado desse lixo está associado com a atração de animais que transmitem doenças, tá bem? Como, por exemplo, aquele lixo que é jogado lá pelo aquele vizinho mal educado lá naquele terreno baldio do lado da sua casa. Quem aqui nunca já visualizou um vizinho mal educado
que jogam lixo no local inadequado, vai lá acumulando aquele lixo, né? E aquele lixo, quando ele começa a entrar num estado de decomposição, ele vai atraindo ali vários tipos de animais que podem provocar doenças aos seres humanos, como ratos, baratas. Além disso, aquele lixo descartado de forma inadequada ali pode constituir-se em berçário, né, para o desenvolvimento daquele mosquitinho que promove a zika, a dengue, que é o Aedes aegypti, né? Tendo em vista que quando chove, aquele lixo lá pode acumular água e promover o desenvolvimento desse mosquito que leva doenças aos seres humanos, né? Ou seja, como a dengue, a zika. Portanto, observem, minha gente, como é extremamente importante que a gente desenvolva essa consciência de sustentabilidade e que a gente possa, de fato, promover essa consciência que começa lá numa ação individual, como eu tinha falado para vocês, passando para uma ação comunitária e, consequentemente, uma ação global, tá certo? Portanto, tenham ciência que aquela pequena ação que você promove diariamente no seu dia a dia, ela é fundamental para que a gente desenvolva a sustentabilidade e a gente consiga, de fato, preservar, conservar a nossa natureza, o ambiente em que nós vivemos, tá certo? A sustentabilidade e essa questão do lixo, né? Essas práticas de sustentabilidade do tratamento do lixo, elas estão associadas com a diminuição da poluição, né? E um dos fatores principais, fundamentais, estão associados com a questão da reciclagem, tá certo? Nós darmos um destinamento adequado a esse lixo, né? Existem várias categorias de lixo que podem ser reciclados, que podem ser reutilizados. Além disso, nós precisamos despertar uma consciência de não desperdiçarmos, de utilizarmos de fato aquilo que vai ser útil para a nossa vida, né? Que a gente não use os diferentes materiais de forma inapropriada, né? Que a gente não desperdice alimento e inúmeros outros materiais que vão ter lá no final como destinação lá o lixo, né? Destinações completamente inapropriadas, tá bem? Agora, depois de todas essas características que nós acabamos de citar ao longo da nossa aula em relação à sustentabilidade, nós vimos que o correto descarte do lixo está diretamente associado com essa questão da sustentabilidade. Nós vamos responder algumas perguntinhas, algumas questões para vermos se de fato vocês conseguiram consolidar, tá bem, várias questões associadas a esse conteúdo tão importante na nossa vida. Essa primeira perguntinha que nós vamos fazer para vocês no ambiente caseiro, um aspecto de grande importância para a sustentabilidade é letra A, reciclagem do lixo, letra B, reutilização do fósforo, letra C, reciclagem do metal, letra D, reciclagem da madeira. E aí, no seu ambiente caseiro, qual vocês acham que dessas medidas daí é aquela que tem um aspecto de grande importância para a sustentabilidade? Que tem grande importância para a sustentabilidade, gente. Parabéns para aqueles que assinalaram a alternativa A, reciclagem do lixo, tá certo? A reciclagem do lixo, de fato, é um aspecto de grande importância para a sustentabilidade ambiental, para a sustentabilidade do nosso planeta. Porque, como eu tinha falado para vocês, quanto mais a gente recicla, menos a gente vai precisar retirar aquele recurso da natureza, certo? Se eu pego lá aquela folhinha de papel e eu dou a destinação adequada e eu reciclo aquele papel, menos eu vou precisar retirar aquela árvore lá da natureza para produzir mais papel. Ou seja, observem que aí eu estou tendo um desenvolvimento sustentável, né? Porque eu estou utilizando os recursos naturais do planeta de maneira consciente, tá certo? Eu estou reutilizando, eu estou reciclando aquele material e eu estou evitando retirar da natureza aquilo que naquele momento não é necessário, tá bem? Beleza. Outra perguntinha que nós podemos fazer, a segunda pergunta é: o que é ser uma pessoa sustentável? Para você aí em casa, o que é ser uma pessoa sustentável? É letra A,
aproveitar o que o mundo nos oferece sem comprometer as vidas das futuras gerações. Letra B, não aproveitar o que o mundo nos oferece e comprometer as vidas das futuras gerações. Letra C, se exercitar todos os dias antes de sair de casa. E letra D, não prejudicar o seu ambiente, mantendo suas coisas em ordem e visando um bom futuro para o próximo e para você mesmo. E aí, baseado em tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, qual dessas alternativas você acredita ser que é uma alternativa que pode ser adequada a uma pessoa sustentável? Parabéns para aqueles que assinalaram a letra D, né? Não prejudicar o seu ambiente, mantendo suas coisas em ordem e visando um bom futuro para o próximo e para você mesmo, tá certo? Se você se confundiu lá com a letra C, por exemplo, se exercitar todos os dias antes de sair de casa, isso daí é mais uma medida de saúde, né? De saúde pessoal, do que propriamente uma medida de sustentabilidade, tá bem? Portanto, a alternativa mais adequada para essa perguntinha daí do que é ser uma pessoa sustentável seria a alternativa D. A letra C seria para o que é ser uma pessoa saudável, certo? Uma pessoa sustentável, a alternativa D é a alternativa mais adequada para a gente estar marcando nessa perguntinha daí, tá bem? Chegamos agora no momento da nossa revisão, onde a gente vai recapitular alguns dos principais conceitos que nós aprendemos nessa nossa aula de sustentabilidade, certo? Nós aprendemos que a sustentabilidade é a capacidade, certo, de sustentação ou conservação de um processo ou de um sistema, tá certo? Um sistema sustentável é aquele que consegue retirar da natureza meios para sua sobrevivência sem sobrecarregar a natureza, sem afetar a natureza, fazendo com que aqueles recursos eles continuem na sua condução normal no nosso sistema, tá certo? Portanto, isso é a sustentabilidade, é a retirada daqueles recursos sem prejudicar, sem levar danos ao nosso ambiente. O chamado tripé de sustentabilidade é baseado em três principais áreas, né? Em três principais campos. O campo social, né? Da distribuição igualitária, onde todos nós somos iguais. O campo ambiental, onde a gente deve ter um olhar atento para as questões ambientais, para as questões de conservação, de preservação da nossa biodiversidade. E o campo econômico, né? O desenvolvimento econômico, né? Que atenda às necessidades dos seres humanos, mas que tenha um olhar ambiental, que tenha também um olhar social. Portanto, como eu tinha falado para vocês, essas três áreas elas são engrenagens que precisam estar em sintonia para que a sustentabilidade ela, de fato esteja acontecendo, tá bem? Outra questão importante que nós aprendemos é que um exemplo de sustentabilidade global é a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Quando a gente desenvolve medidas de preservação, de conservação dos ecossistemas e da nossa biodiversidade, inevitavelmente a gente está promovendo ações globais de sustentabilidade, tá certo? Outra questão importante é que o lixo descartado inadequadamente pode atrair muitas doenças, né? E contaminar o solo, a água e o ar. Lembram para vocês que eu falei que um descarte inadequado do lixo, né, pelo aquele vizinho mal educado lá que joga o lixo lá naquele terreno baldio, pode atrair vários animais que levam doenças para os seres humanos, como ratos, baratas. Pode ser criadouro para o mosquito da dengue, né, que é o Aedes aegypti, e da zika, né? E além disso pode contaminar o solo, contaminar a água do lençol freático e levar a vários danos, a vários prejuízos para nós seres humanos e para o ambiente como um todo. E nós também vimos que as práticas de sustentabilidade no tratamento de lixo estão associadas à diminuição da poluição e à reciclagem, né? Ou seja, a gente viu que a reciclagem ela é fundamental
para que a gente tenha de fato essa sustentabilidade à medida que, reciclando, a gente pode então retirar cada vez menos os recursos naturais do meio ambiente e, consequentemente, preservá-lo, consequentemente, conservá-lo, tá bem? Essas foram as principais características dessa aula de sustentabilidade que eu quis trazer para vocês, aluno do EJA fase 1 e fase 2. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham de fato consolidado todos esses conteúdos, todos esses conceitos, e caso vocês tenham eventuais dúvidas, levem para o seu professor, sanem essas dúvidas. Eu espero que vocês estejam bem, com muita saúde, e nós nos vemos na nossa próxima aula. Forte abraço e fiquem com Deus.